poder dos cristais, entre ciência e misticismo. O poder dos cristais, tanto na ciência quanto nas crenças, desperta fascínio e discussão ao redor do mundo. Mesmo que de forma superficial e cheia de estereótipos, esse tipo de discussão geralmente está associado à astrologia e demais ciências antigas, hoje encaradas como simples crenças. Entretanto, é fato que desde a antiguidade tem-se atribuído diversos valores para os minérios, e não falamos somente por um viés econômico. Algumas dessas pedras preciosas têm um valor inestimável para a proteção e cura, sendo vistas como verdadeiras relíquias para algumas culturas. Frente a isso, não nos cabe discutir a validação científica dos cristais, pois é de conhecimento comum que uma crença pode ser tão poderosa e curativa quanto o próprio remédio que age diretamente na doença. Sendo assim, se faz mais interessante entendermos como essa cultura acerca dos cristais foi difundida e como ainda hoje é tida como uma forma de canalizar certos tipos de energia provenientes da Terra, do céu e do universo. Antes de avançarmos em nossas discussões, é fundamental entendermos o que estamos chamando de cristais. Como sabemos, toda a matéria, desde nossos corpos físicos até o grão de areia de uma praia, é composta por átomos. Essas pequenas partículas, que ainda são formadas por outras partículas menores, são a base da constituição da matéria, uma vez que, ao se ligarem entre si, são capazes de formar elementos químicos, moléculas e toda a complexa rede de formas que existem no cosmos. Desse modo, as pesquisas científicas identificaram que os sólidos, de forma geral, são compostos por dois grandes grupos, os amorfos e os cristalinos. Os amorfos, como o nome já diz, são aqueles sólidos em que os átomos estão dispostos sem uma sequência lógica, sendo um verdadeiro amontoado de partículas. Já os cristalinos, que são os cristais, apresentam átomos bem dispostos entre si, formando uma sequência geométrica. Partindo dessa perspectiva, podemos falar que os cristais são formas organizadas que alguns sólidos possuem. Se observarmos um cristal de gelo, por exemplo, poderemos perceber que seu formato não é aleatório, mas resultado de uma combinação inteligente e harmônica. Assim, podemos observar a primeira ideia que atesta positivamente para os cristais: a sua forma organizada. As antigas doutrinas falam que toda forma canaliza uma ideia. Em linhas gerais, podemos traduzir isso da seguinte maneira: quando nos deparamos com uma pessoa com braços cruzados, a testa franzida e sem sorrir, o que pensamos? Em geral, falamos que ela provavelmente está com raiva ou séria. Por outro lado, uma pessoa sorridente e com um semblante amigável transpassa a ideia de felicidade, alegria e bem-estar. Desse modo, podemos perceber que a organização da forma, ou seja, da maneira que o corpo se apresenta, é fruto de uma ideia que, a priori, não tem uma forma definida. Por isso não podemos desenhar uma virtude, pois ela, enquanto ideia, pode estar expressa de diferentes maneiras. Porém, há de fato uma forma adequada e mais propícia que representa aquela ideia. Logo, a forma não é desprezível nesse pensamento, mas sim um importante componente que nos ajuda a canalizar alguma ideia ou sentimento. Nesse sentido, ao pensarmos nos cristais e suas formas definidas, será que não podemos pensar que esses sólidos não estão, à sua maneira, canalizando certos tipos de energia? Esse é o raciocínio básico que diversas correntes que atestam a favor do poder dos cristais usam para apresentar a eficácia destes minerais. Além disso, é possível relacionar alguns desses sólidos com os signos zodiacais, as casas planetárias e até mesmo com seu horóscopo, o que tornou, e ainda torna, o estudo dos cristais e sua geometria um importante assunto nos círculos místicos. Mas como atestar que, de fato, os cristais canalizam essas energias? A rigor, podemos dizer que ninguém possui tal resposta. De fato, não há experimentos que comprovem a eficácia dos cristais, e por isso muitos céticos acreditam que este é um caso clássico do efeito placebo. Porém, devemos ressaltar que a comunicação entre os átomos se faz por meio dos elétrons de valência, estruturas carregadas de energia que transitam entre um átomo e outro. Desse modo,
é possível que a organização física dos átomos ajude a transmitir de forma mais eficaz certos tipos de energia que até então desconhecemos. De acordo com as antigas doutrinas, não apenas a eletricidade pode ser vista como uma energia, mas sim todo e qualquer tipo de meio que nos ligue pode ser visto como uma espécie de energia. Como exemplo, podemos citar mais uma vez situações banais. Uma delas é quando pensamos em uma pessoa e ela, que há muito tempo não nos via, acaba ligando ou mandando uma mensagem até nós. Do mesmo modo, há quem consiga sentir que será atacado antes mesmo do fato ocorrer. Em ambos os casos, como explicamos tais situações, é fato que isso não pode ser fruto apenas do acaso, mas a explicação está na capacidade humana de transmitir e captar energia das mais distintas formas. Nesse aspecto, muitos cristais teriam a função de catalisadores, potencializando assim nossas faculdades adormecidas, aquelas que ainda não podemos provar e nem dominamos, mas que estão em nós. Devido a essa característica, fala-se que os cristais podem curar e dar uma maior energia para quem os usa. Outro ponto importante ao falarmos dos cristais é compreender que estes estão presentes em diversas atividades humanas e que compõem a nossa vida prática. O açúcar, por exemplo, é um sólido cristalino que, ao entrar em contato com a água, é dissolvido. Portanto, não pensemos apenas em poderes parapsicológicos ou mesmo em uma energia quase divina, mas pensemos em como, de fato, alguns desses cristais, como o açúcar, nos dão realmente energia física, e pensemos também que, talvez, haja certos cristais capazes de nos proporcionar uma vivência energética em outros planos. Na cultura chinesa, por exemplo, fala-se que tratamentos com cristais são fundamentais para despertar e alinhar os chakras, pontos de energia que todo o corpo humano possui. A transmissão de energia desses pontos energéticos do corpo seria ativada por meio da força externa, os cristais, que, ao entrarem em contato com esses pontos, acabam por liberar a capacidade deles e assim alinhá-los. Entretanto, será que de fato os cristais possuem essa capacidade? Ao longo do século XX, muitos estudos apontaram que esses sólidos cristalinos têm uma relação interessante com a energia. Quando um cristal de quartzo, por exemplo, é estimulado eletricamente, ele é capaz de criar uma corrente elétrica poderosa, ou seja, é capaz de transmitir energia. Estamos falando apenas do aspecto físico, e nesse sentido os cristais não são os únicos a conceber essa característica. Porém, é curioso perceber que as doutrinas antigas, mesmo sem exemplos comprovados cientificamente, consideravam essa propriedade dos cristais, e por isso entendiam que estes objetos poderiam ser canais de poderosas fórmulas de ação, tanto benéficas como também usadas para fins egoístas. Frente a isso, cabe destacar que os cristais são canalizadores de energia, mas não geradores. Isso significa dizer que sua propriedade está em transmitir e ampliar a energia que já existe, mas que não são capazes de criar a energia em si. Pensando de maneira simbólica, os cristais podem ser verdadeiros talismãs, capazes de fortalecer as energias que já circulam em um ambiente, seja interno ou externo. Não por acaso, foram usados como amuletos de proteção, pois na antiguidade foi extremamente comum ter esses minérios para evitar maldições, por exemplo. Por fim, é interessante notarmos que tais aspectos físicos dos cristais foram observados e então foi dado um significado simbólico a eles, representando assim uma ideia. Não pensemos, portanto, na eficiência destes minérios, mas sim no que eles representam em essência. Considerar tais aspectos é entender que não sabemos tudo sobre o mundo que nos cerca e que talvez haja de fato um poder misterioso nos cristais que nos ajude a proteger e curar as nossas feridas. Talvez não seja apenas uma questão de fé, mas sim uma verdade que jamais saberemos por completo. Visto isso, não deixemos nos contaminar com críticas e julgamentos acerca daqueles que depositam sua crença nesse tipo de conhecimento, mas busquemos integrar tais aspectos em nossas vidas.